10º volume da obra. A água é a rainha da terra, e o sol é o rei, e a terra é a princesa. A água é a rainha da terra, o sol é o rei, e a terra é a princesa. Então, a rainha comanda o seu rebanho, que são todos os seres vegetais e animais. A princesa é que fornece a célula adubadora da produção e criação. E o sol é o gerador, criador e destruidor. Então, este trio deformado racionalmente é que é a causa de todas as vidas que compõem o universo. E, assim, cada qual com a sua função brilhante dentro dessa deformação racional. Então, o Sol com sua força elétrica e magnética, a Lua com a sua força elétrica e magnética, a Água com sua força elétrica e magnética, e a Terra com sua força elétrica e magnética, por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Então, nesse conjunto, reina o reinado do fogo, que é a parte elétrica, e o reinado da água, com sua ação elétrica e magnética. E, por tudo assim ser, é que não há estabilidade, porque são duas forças que oscilam, uma hora forte, outra hora fraca. São duas forças que não regulam, e por não regularem, são a causa da natureza não regular. Tudo que é produto dessa natureza não regula. Haja visto os seres humanos. Ninguém regula, por serem produtos, serem feitos de uma natureza que não regula. Por isso, ora pensam bem, ora pensam mal, e ora variando. E assim, sucessivamente, ora desequilibrado e ora não, devido serem seres feitos por uma natureza que não regula. E assim, ora calor demais, ora frio demais, ora o dia claro e brilhante, ora o dia escuro, ora tudo abafado, tudo sem ar, e ora vento demais, ora muita seca, ora chuva demais. E assim, uma natureza que não regula. Então, os seres feitos por essa natureza não podem regular. Por isso, todos são diferentes, porque de segundo em segundo a natureza muda. E assim, entra agora esta fase, a fase de aparelho racional, que é a fase do equilíbrio do animal racional deformado racionalmente. Então, para que o animal consiga o equilíbrio, é preciso que releia sempre e conheça os 21 livros. E então, com a persistência na leitura, relendo sempre para não esquecer, adquire a luz racional dentro do seu eu, que é o fluido racional. Então aí, a parte animal do corpo sendo retirada, sendo afastada pelo fluido racional, o fluido da origem do animal racional deformado. Então, é retirada ou desligada do corpo a parte elétrica e magnética, e fica então a pessoa equilibrada racionalmente, por estar ligada ao seu mundo de origem pelo fluido racional. E então, aí é que vem o equilíbrio do ser humano, do aparelho racional. Mas tem que ler os 21 livros para conhecerem o que é imunização racional. E assim, está aí como todos serão equilibrados racionalmente. Então, a vida aí na Terra se tornará uma vida racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem pelo fluido do seu mundo de origem, o fluido racional. E daí a pessoa recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem, por estar ligada ao seu mundo de origem, o mundo racional, e então recebendo a orientação racional, e todos vivendo aí nesse mundo racionalmente, se tornando aí a vida da Terra um verdadeiro paraíso racional. Mas para conseguir, é com a persistência na leitura, para abolir o sofrimento do corpo
e o sofrimento da vida, e desligar do corpo o fluido elétrico e magnético, que é a parte animal, que é a parte do mal, ligada no corpo. Então, uma vez a parte animal sendo desligada do corpo, cessou o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo. Está aí como será, ou como é, resolvido o sofrimento e os padecimentos da vida de todos, pois o sofrimento aí do elétrico e magnético não faz graça para ninguém rir. E hoje está aí em suas mãos como se livrar do sofrimento e dos padecimentos da vida e do corpo. Então, é básico se dizer agora que sofre quem quer sofrer, porque está aí o remédio para a cura do sofrimento do corpo e do sofrimento da vida em suas mãos. A persistência na leitura. Ler todos os dias, quanto mais vezes melhor, mais se desenvolve, mais depressa se desenvolve racionalmente. Mas muitos, por não conhecerem o que é imunização racional, pensam que lendo meia dúzia de livros já estão imunizados, mas sem conhecer o que é imunização racional. Para conhecer, é preciso ler os 21 livros. Para se imunizar, é preciso conhecer os 21 livros, para saber e conhecer o que é imunização. Tem pessoas que querem tudo antes do tempo. Ainda estão no princípio do curso racional e já querem se dar como imunizados ou prontos. Então, está aí em suas mãos a redentora vida racional, e não essa impostora vida de animal racional. A vida do animal é uma vida impostora, e por ser impostora, ele é um sofredor. Se não fosse impostor, não era sofredor. Se não fosse um impostor, não sofria. Então, a vida do animal racional é uma vida impostora, é uma vida sofredora, é uma vida de tormentos e de padecimentos, por ser impostora. Agora, está aí em suas mãos como pode deixar de ser impostor com a redentora vida racional. Redentora porque se redimiu do mal. A vida impostora é a vida dos embustes, é a vida da mistificação da vida, mistificando ser a vida essa mesma, e o sofrimento provando que a vida não é essa mesma. E assim, vejam as ludibriações da vida impostora, que fez com que a pessoa pensasse que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora se contradizendo, por não aguentar os sofrimentos e os padecimentos cruéis, e sem saber e sem conhecer por que sofre tanto assim. Hoje, todos sabendo o porquê do sofrimento e dos padecimentos, e como podem se livrar de uma vez para sempre. Assim, está aí a redentora vida racional, a vida do bem eterno, a vida racional. Está aí em suas mãos, como todos têm que viver para se livrar do sofrimento. Tem que viver racionalmente e não como animal, vivendo mal e sofrendo sempre. A vida racional é uma vida pura, limpa e perfeita, por ser racional. E, materialmente vivendo, funciona um equilíbrio puro e perfeito no ser humano, que deixou de ser animal racional e passou a ser aparelho racional. Então, como aparelho racional, é equilibrado racionalmente, porque prevalece o domínio da origem. A origem é pura, limpa e perfeita, e sob o domínio de sua origem ficarão prontos, limpos e perfeitos nos hábitos e no equilíbrio, por a forma ser racional. A origem da forma é de racionais, que se deformaram em animais racionais. Então prevalece a origem da forma racional. E assim, surgindo o equilíbrio racional no aparelho racional naturalmente, mudando de mal para bom. Mal por ser de origem do mal e estar ligado o corpo
ao fluido animal. Então, se tornava mau o animal racional. Mas, uma vez desligados esses dois fluidos do corpo e ligado o fluido racional, de mal passa a ser bom, equilibradamente. E assim, todos vivendo e sabendo por que estão vivendo, e então alegres, felizes e contentes. Na matéria não existe puro, porque se trata de um ser de origem do mal, mas a fórmula que deu consequência à origem é racional. Então, prevalece a origem e não a matéria. Como estavam ligados ao elétrico e magnético, tinham de ser materialistas. Ligados ao fluido racional, deixarão de ser materialistas, porque passarão a viver racionalmente. E vivendo racionalmente, adquirirão o equilíbrio fraternal racional, a fraternidade racional. E assim, racionalmente, tudo sendo resolvido por prevalecer a forma que é racional. O verdadeiro natural é racional. Este é que é o verdadeiro natural de todos. A origem é racional. O verdadeiro natural de todos é racional, que se deformaram em animal racional. Então, se trata, nessa vida de matéria, de uma deformação material, de uma deformação racional. Não é na vida da matéria que está o verdadeiro natural. Essa vida de matéria é o natural do ser deformado do seu ser verdadeiro de racional. E por ser deformado, é que o sofrimento não cessa. Todos sofrem por estarem deformados. Se o verdadeiro natural fosse esse, ninguém sofria. Por o verdadeiro natural não ser esse, é que todos sofrem. É que todos são sofredores, por estarem fora do verdadeiro natural de animais puros, limpos e perfeitos. Agora, por não conhecerem o verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, julgavam e pensavam que o natural fosse esse mesmo, fosse essa deformação racional. Mas, por não conhecerem a verdadeira origem. Não conhecendo a verdadeira origem, não podiam conhecer o verdadeiro natural. Agora sim, é que estão conhecendo o verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, e o porquê dessa deformação racional. E assim, hoje em mãos de todos, o conhecimento da estrada racional, da estrada do mundo, do verdadeiro natural de todos, o mundo racional. E todos de volta para o seu mundo de origem, para o seu verdadeiro natural, puro, limpo e perfeito. Hoje, todos de volta e sabendo e conhecendo o porquê ficaram deformados em animais racionais. Conhecendo o encanto, o porquê do desencanto e o porquê do encanto. E hoje, vendo e sabendo que a vida não podia ser essa, que a vida não podia ser essa de matéria fluídica, elétrica e magnética.